Estamos de volta para o segundo bloco do programa Tribuna Livre, que debate a Previdência Social no Acre e em Rio Branco. Os nossos convidados são a doutora Raquel de Araújo Nogueira, diretora do RBPrev, que é o Instituto de Previdência de Rio Branco, e o José dos Santos Pereira, gerente do Acre Previdência. A pergunta anterior, doutora Raquel, senhor José dos Santos, era em relação a pergunta do Narciso Mendes, a este desenho atual da Previdência Social no Brasil, até onde ele é sustentável, até quando? E eu refaço, colo aqui a pergunta do Narciso, o questionamento que fiz, a observação que fiz na minha pergunta no primeiro bloco. É verdade que essa previsão de colapso está prevista da Previdência Social no Brasil para 2022, conforme vi numa matéria na Globo News? Bom, os analistas estão fazendo essa previsão, os atuários também, de que a partir de 2022 nós teremos problemas seríssimos do ponto de vista financeiro da Previdência Geral no Brasil. Isso é fato. Talvez a gente possa adiar o problema por mais um tempo, tá? Dependendo de algumas medidas que devem ser tomadas agora ou daqui a pouco, porque 2022 é amanhã. Agora, o que é que acontece? Evidentemente, a expectativa de vida da população brasileira está aumentando. Não houve por parte, ao longo dos anos, quando se ingressava no mercado de trabalho, por exemplo, quem ingressou no mercado de trabalho em 1980, ele está aposentando agora. Quem ingressou em 1985, daqui uns dias ele vai estar batendo na porta da Previdência lá por volta de 2020, que é onde eu tenho um grande quantitativo de segurados, tanto do regime geral, quanto do regime próprio, quanto de regimes especiais, aí, com direitos à aposentadoria. Qual é o problema grande disso? É que não houve, ao longo do tempo, uma preocupação efetiva com o financiamento do sistema de previdência. Isso veio ficar mais claro a partir da emenda 20 de 98, quando se institui um caráter contributivo, com mais precisão, e a partir realmente de 2003, quando ficou obrigado a se fazer avaliação atuarial com dados mais reais, tá? Considerando tábua de mortalidade, expectativa de vida, contribuição. Isso é muito recente. Mas nós temos um serviço passado, que são as pessoas que contribuíram ao longo do tempo, que já estão aposentadas, ou que estão prestes a se aposentar, que esse aqui é o grande fardo. Porque daqui para frente, quem está ingressando no mercado de trabalho hoje e que vai ingressar daqui para frente, está entrando numa situação totalmente diferente, nova. Agora, qual é o nosso problema? Não, mas é isso que eu queria explicar, porque dá a impressão, nós estamos discutindo aqui, dá a impressão continuada de problemas. Não, o governo tomou, e eu gostaria que, já que você respondeu uma parte, que você desse prosseguimento a isso que ele está dizendo, e me respondesse o seguinte. Recentemente o governo adotou uma medida de que o seu servidor público federal, o governo federal, só se aposenta com determinado teto, que é o mesmo teto do INSS. Ora, essa medida por si só já não é suficiente para controlar no futuro essa imensa preocupação que todos nós estamos tendo. E se ele quiser ter o mesmo salário dele, da ativa, ele vai ter que contribuir para uma previdência complementar. Não foi tomada essa posição? Sim. Já. Além do que, Narciso, o grande custo da Previdência no Brasil é público. Não é de INSS tanto assim, não. INSS são milhares com valor menor. E o serviço público no Brasil é uma quantidade pequena para milhões, que é um negócio complicado. À medida que você ataca o serviço público, com essas medidas, não resolve, para o futuro, começa a resolver esse problema, Raquel? Bem, falando de medidas de previdência de forma geral, a gente tem que trabalhar a longo prazo, 70 anos, Isso. Né, 45 anos para frente.
E como o São José colocou, a primeira reforma da Previdência foi em 98. Até então, os servidores públicos, eles ingressavam sem concurso público, eles incorporavam várias vantagens. Então, assim, várias incongruências que existiam, eles teve um marco temporal que foi em 98. Né? Esses tempos fictícios, contagens, servidores que exerciam cargos comissionados incorporavam. Então, isso aí foi cortado em 98. Esse caráter começou a ser cortado em 88 com a 98. Constituição. A Constituição que começou a prever concurso público. Isso, concurso público, mas em 98... Que ele tanto critica a Constituição, que ele tanto critica. Nós estamos falando aqui em relação à Previdência. Sim. Se preocupar em relação à Previdência, da reforma da Previdência de 98. Em 2004, em 98 veio a exigência da idade, porque se a gente for pensar em tempo de serviço, uma mulher com 48 anos se aposentando e com expectativa de vida de mais 30, a Previdência ia pagar um benefício muito mais do que o período contributivo. Sim. Então, assim, veio se exigir a questão de uma idade mínima, isso em 98, e não foi o suficiente em 98, apesar de ser uma grande reforma, não foi o suficiente ainda das grandes preocupações que a Previdência começou a apresentar. Isso já de um passado bem, né, a gente vem trazendo um passado de históricos, sim. Principalmente dentro da administração pública. Em 2003 veio a emenda 41, que veio exigir o caráter contributivo, solidário, que inclusive veio exigir a contribuição dos inativos e pensionistas para o sistema previdenciário, porque quando a gente trabalha e contribui, a mentalidade de contribuir para o sistema, aquela pessoa que a gente tem que trabalhar a previdência como seguro, que nunca contribuiu, ele pode, o servidor público, se tornar inválido e ficar incapacitado para o trabalho e receber o benefício durante, né, o resto da vida, como tem aquele também que trabalhou a vida inteira e vem a falecer e não recebe. Então, é uma contrapartida, é um sistema de previdência. Eu só faria só uma observação. Como solidariedade, uma opinião minha, eu acho justo o aposentado pagar. Saindo desse aspecto, não é justo. Ele contribuiu a vida toda, ele não tem por que continuar. O tempo foi limitado ou delimitado, não teria por que ele continuar contribuindo. Mas como aspecto de solidariedade... Mas eu serei breve, doutora Raquel. Agora eu vou ser bem brevezinho aqui. Olha, eu estou aqui com o orçamento da União 2015. Aqui. Absolutamente detalhado por ministérios. Se nós pegarmos... Aqui, doutor José dos Santos, o país hoje gasta 27,6% do seu orçamento para pagar os encargos da sua dívida. Segundo lugar, gasta 22,7% com a Previdência Social. 7 pontos alguma coisa do produto interno bruto do país. Então o que está acontecendo, doutora? Para cada 4 brasileiros, para cada 4 brasileiros, só um trabalha para financiar a Previdência. Porque 3 já é beneficiado. 3 já é beneficiado. Aí eu lhe pergunto, como é que um país que começa a contar a história de aplicação do seu orçamento, já tendo comprometido 50% do seu orçamento com 2 despesas não produtivas? Mas essa é uma realidade de hoje, Narciso. Eu volto a insistir que vocês, os dois, não me responderam a questão atual da medida atual, de como se foi correta ou não essa medida. Vocês estão indo muito do passado. Você a interrompeu, ela estava contando. Esse orçamento é o atual. A questão da reforma. Eu quero que eu objetive essa questão para hoje. Nós sabemos o Osmir está com pressa hoje no programa. Ele está com pressa porque ele deve ter ido para Cruzeiro do Sul. Ele deve estar com viagem marcada daqui a pouco. Mas o que vale acontecer é o seguinte: as medidas para o futuro, elas estão tomadas corretas, apesar de serem totalmente insuficientes para resolver o problema lá na frente. Da geração futura. Por quê? Insuficiente? Porque nós não temos nenhuma garantia, certo, de que vai se fazer uma gestão eficiente desses fundos de previdência complementar que são criados. Você está supondo que possa haver desvio? Não, nós não estamos supondo. Nós não estamos supondo. Nós estamos colocando o futuro dentro de uma realidade atual, certo?
que são as pessoas que estão aí, a conjuntura econômica que nós estamos vivendo, e esse é um fato. Agora, as medidas são importantes? São. Só que elas por si só não são suficientes para resolver o problema dessa geração futura. Vamos separar em duas gerações. A atual e a futura. A atual, ela consumirá uma quantidade de recursos tão expressiva, que nós estamos falando no regime geral de previdência, por exemplo, no ano passado, consumiu em torno de 7,11% do PIB brasileiro com pagamento de benefício de prestação continuada. Aposentadoria e pensão só. Então, isso é uma conta muito grande. Então, como nós não temos reservas financeiras para custear, pelo menos em parte, a grande dívida previdenciária que nós temos para os próximos 35 anos, surge esse probleminha levantado pelo Narciso aqui de eu gastar em duas despesas. Uma é a dívida pública brasileira, que é a mais importante do orçamento, e a segunda é a Previdência. Por quê? Porque ao longo de um período eu não fiz reserva. Estou começando a fazer agora. Mas tem um fato simples, que é necessário a gente observar, que é o quê? Como eu não tenho reserva financeira para pagar a despesa dos meus atuais aposentados, essa geração futura que está começando a ingressar no serviço público, pagando contribuição, mesmo que até o teto de 4.600, vai ajudar a financiar o serviço passado daqueles que já estão aposentados. Certamente vai faltar um pedaço deste valor grande quando esses novos segurados precisarem da sua aposentadoria dentro do sistema público, mesmo que o sistema complementar esteja 100% saudável. Tá, eu vou entrar aqui para o campo do Eu quero fazer uma Previdência pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta, porque quem está assistindo em casa deve estar se perguntando. Ante essa conversa toda aqui, o sujeito que contribui aí com a Previdência e com a RBPrev, é isso que eu ia entrar. Daqui a 30 anos, qual a garantia que terá de receber a sua aposentadoria? A resposta que a gente precisa dar para os telespectadores. Mas deixa eu complementar a tua pergunta, que está exatamente em cima disso aí. Claro. Olha, em 2006, Narciso, nós tivemos aqui, eu fiz a soma, entre aposentados e pensionistas em 2006, tinham 4.593 foram feitos. E teve em 2014, quer dizer, 8 anos depois, esse mesmo quantidade de aposentados e pensionistas passou para 10.164. E os valores saíram de 7.622 para 33.192. O que eu pergunto para os dois, aproveitando também essa carona, respondendo a questão dele e essa minha, tanto a AC Previdência como a RBPrev, eles têm recursos suficientes para bancar as aposentadorias dos seus segurados? Bom, isso aí é muito simples, eu vou explicar rapidamente. Em janeiro de 2006, quando o Instituto de Previdência e o Fundo de Previdência entraram em vigor no Estado, do AC Previdência, eu fui ao Banco do Brasil para abrir as contas. E o gerente me perguntou, e o dinheiro? Eu digo, você abre as contas, que o dinheiro vem depois, porque ele não tinha nem um centavo para depositar disso. E o gerente já ficou de cara feia, porque gerente de banco pode falar que o cliente não tem dinheiro, ele já não fica gostando. Ele está lá para administrar os recursos dos outros, certo? E o meu também. Então eu disse o seguinte, você arranje, abra as contas, que o dinheiro vai vir. E como é que aconteceu isso? Nós botamos pagamento de aposentado e pensionista para o último dia útil de janeiro de 2006, recebemos as contribuições e pagamos a folha de aposentado e pensionista. Deu tudo certo, faltou nada. Em março de 2006 veio a primeira aplicação, ou seja, pagou-se a despesa do mês e sobrou dinheiro, que é isso que deve acontecer todos os meses. Claro. Quando chegou no final de 2006, dezembro de 2006, ele tinha 25 milhões em aplicação no mercado financeiro, tá? E estava com as despesas pagas. Hoje nós temos em dezembro uma folha de 33 milhões, que está mencionada aí nas suas anotações, e sobrou ainda 280 milhões. Tá? Sobrou 280 milhões. Isso.
pagamos as contas e sobrou. Agora, qual é o problema? É que no ano passado nós aposentamos 1.469 benefícios foram concedidos. A folha subiu. O governo atualizou o plano de cargo e salário, concedeu alguns benefícios financeiros. E esse ano, o que nós estamos esperando para 2015, 2016, 2017, 2018? É que essa quantidade de aposentados, que lá em 2006 era 4 mil e pouco, 4.600, ele chegue próximo de 20 mil. Qual é o problema disso? Precisamos ter dinheiro. Aí a gente vai ter um nível de concessão aqui aumentando, uma escala progressiva, vai estabilizar e vai começar a cair as concessões. Por quê? Os novos servidores que entraram não têm tempo para aposentar, então eles vão ficar muito tempo contribuindo. Qual é a preocupação? O passado. Por quê? Esses que estão aposentados, indo para a reserva, sendo reformados, eu tenho que garantir o pagamento deles em dia. Inclusive, nós temos um calendário de pagamento de janeiro a dezembro para todos os servidores, para todos os segurados aposentados. É o primeiro pagamento que sai. Então, qualquer regime de previdência tem que dar esta garantia da segurança do pagamento em dia dos seus benefícios. Isso é fato. Então, nós temos essa expectativa de um aumento significativo de aposentadorias e temos que garantir isso. Por enquanto, para o Estado, há a garantia do efetivo pagamento. Porque se os recursos do fundo de contribuição, que isso é composto por quê? Contribuição do segurado ativo, aposentado, mais os pensionistas, mais a contribuição do patrão. Se essa mais a receita de compensação previdenciária, mais a receita das aplicações de recursos do mercado financeiro. Se isso chegar a ser insuficiente para o pagamento das aposentadorias e pensões, o Tesouro Estadual fará a complementação. E aí que começa a ter problema quando o Tesouro tiver que complementar. Por quê? O Tesouro vai ter que tirar recursos do orçamento geral do Estado, de outras áreas importantes para pagar benefício, aposentadoria e Doutora Raquel, em relação ao RBPrev, nós vamos ouvi-la no próximo bloco. É um instantinho só, daqui a pouquinho a gente volta. Por favor, não saia daí.